eu já vou avisando, se você tem problema no coração, nem assiste esse vídeo, porque o final desse episódio tá tão insano que até o Michael Jackson vai levantar do túmulo pra aplaudir. Lá no submundo, o Loki ainda não apagou completamente. O chifrudo tá só por um fio, quase indo fazer uma visita pro ex pessoalmente, mas ainda consegue fazer uma pergunta que tava entalada desde que aqueles dois apareceram. Ele olha pro Shamrock e pergunta como diabos um pirata como o Ruivo e um dragão celestial consegue ter exatamente a mesma cara, já que os dois vivem em mundos completamente diferentes. A Gonku fala que não é da conta dele, mas o Shamrock decide responder, e ele revela que o Shanks é o irmão gêmeo mais novo dele que se afastou da família. Os dois foram separados quando ainda eram muito pequenos, e o mais doido é que o Ruivo até voltou pra Marejóis em algum momento da vida, só que decidiu largar aquela vidinha de playboy celestial pra voltar pra esse mundo inferior e imundo. O Loki fica alguns segundos processando e então começa a rir, porque ele achou engraçado descobrir que coincidentemente ele odeia os dois irmãos, mas logo em seguida ele jura vingança por todos os seus animais que foram abatidos e por tudo que fizeram com ele enquanto ele tá preso. Só que a paciência do Shamrock já foi pro espaço faz tempo, perguntando se ele tá ameaçando ele. Ele tava pronto pra terminar o serviço pessoalmente, mas a Gonku entra na frente e manda ele não perder mais tempo com um vagabundo igual o Loki. O cabeludo concorda e diz que não vai sujar as próprias mãos, então ele desembainha sua espada e invoca um fucking pitbull de 3 cabeças, um Cerberus. Isso sim é um bichinho de estimação de respeito e não aqueles macacos rosa do Loki. Cada passo desse demônio fazia o chão estremecer. Cada uma das cabeças segura uma espada na boca e aquela coisa tem uma aura tão sinistra que até o Loki tava tremendo na base. A Gonku fala que se eles continuarem ali vão ser encontrados logo, então falou pro comandante esconder sua presença pra eles meterem o pé dali. Usou seus poderes pra criar um pássaro gigante feito de fitas e flechas, só que antes de ir embora o Shamrock manda as 3 cabeças do Cerberus se separarem do corpo. Elas saem voando igual mini-mísseis e o resto do corpo vira fumaça e imediatamente volta pra dentro da espada. E então os dois montam no pássaro e começam a subir pra fora do submundo. Mas antes de ir embora o Shamrock olha pra trás e fala pro Loki que se ele sobreviver, pode procurá-lo quando quiser pra se vingar. Na mesma hora o Loki percebe a merda, porque as 3 cabeças que ficaram pra trás começam a rodopiar ele no ar igual o lobo cercando sua presa, cada uma ainda segurando uma espada na boca, e elas descem igual 3 meteoros enquanto o Loki se debate todo tentando escapar daquelas algemas, desesperado porque nem ele sobreviveria a um ataque tenebroso desses. E então ele grita que odeia os dragões celestiais enquanto as espadas cravam no corpo do Loki ao mesmo tempo, fazendo ele virar uma peneira com 3 buracos no estômago. O gigante solta um grito tão alto que dava pra ouvir lá da Ilha dos Homens Peixes e chegava até em Skypiea. E ainda tá cedo, já dá pra considerar esses 2 cavaleiros de Deus os personagens mais covardes de One Piece, porque eles não bateram, eles deram a maior surra da vida do Loki sem poder mexer um único dedo pra se defender. Mal sabem eles que se esse monstro tivesse livre, ia empanar eles com farinha e mastigar até os ossos. Enquanto isso, durante o voo, o Shamrock e a Gonku percebem que dominar todos os gigantes imediatamente é impossível. Então a melhor estratégia é começar pelas crianças. Vão sequestrar o filho dos guerreiros e usar eles como reféns. São cada vez mais absurdas as estratégias desses caras, cê é louco. Só que pra isso eles vão precisar de reforços. Então o Ruivo manda a Gonku convocar mais cavaleiros de Deus pra Elbaf. Enquanto isso, lá no castelo do Rei Harold, o Luffy finalmente acorda os guardas que tinham sido derrotados. Mas eles contam que foram atacados pelo Shanks e o Luffy fica full pistola, porque o Shanks é uma das pessoas mais legais e honradas que ele conhece. Então não entra na cabeça dele que o Ruivo faria uma coisa dessas. A Nami começa a rachar o bico vendo o capitão tão revoltado e começa a zoar a confiança cega que ele tem no Shanks. Mas o Luffy rebate imediatamente falando que ela reagiria exatamente igual se alguém tivesse acusando a Melomare. E a Nami corrige ele falando que o nome da mãe dela é Belmare. Mas então os guardas explicam que não tem certeza absoluta. Talvez fosse alguém idêntico ao Shanks ou até um irmão dele. O Luffy fala que não sabe se o Shanks tem um irmão gêmeo, mas se tiver, com certeza ele deve ser uma boa pessoa. Inocente. Só que aí ele percebe que o Shanks nunca falou da família dele. Então ele imagina que o Ruivo passou praticamente toda a infância dele vivendo num navio pirata, e que os piratas do Roger praticamente foram a única família de verdade que ele já teve. Bom, todo mundo menos o Bug, né? E lá fora, aquele homem misterioso estava cada vez mais perto da porta do castelo. Ele com certeza é um cara tão poderoso que até o Luffy teria dificuldade de enfrentar no seu auge. Enquanto isso, do outro lado da ilha, o Frank e a Ripley finalmente chegam na árvore do tesouro de Adam. E o robozão tava quase perdendo o fôlego, porque tinha tanta madeira de Adão aqui que na época custou 200 milhões pra conseguir um único pedaço, o mesmo que ele usou pra construir o Sunny. A Ripley fica surpresa que lá fora é tão caro assim e já tava querendo começar a vender, mas era ela quem deveria impedir que os outros fizessem isso, até porque o Saul deu um aviso bem sério de que é uma árvore sagrada e não podia cortar. E a gigante racha o bico perguntando como ele consegue imitar o Saul tão bem. E tinha uma coisa extremamente rara gravada no tronco, um mural gigantesco cheio de detalhes cobrindo praticamente toda a árvore. A Ripley explica que os gigantes acreditam que aqueles desenhos foram feitos por crianças há muito tempo e acabaram fossilizando junto com a madeira ao longo dos séculos. Hoje o lugar é tratado como patrimônio histórico de Elbaf e os desenhos têm entre 800 e 900 anos, ou seja, eles foram feitos exatamente durante o século perdido. Na mesma hora o Frank fica surpreso e fala que a Robin precisa ver aquilo, mas o que ele acha estranho é que nem todas as pessoas dos desenhos eram gigantes. A Ripley concorda e ela explica que apesar dos gigantes terem guerreados contra vários povos ao longo da história, não existe nenhum registro conhecido deles vivendo ou formando alianças com outras raças naquela época. Por isso todo mundo acredita que aqueles desenhos são apenas fruto da imaginação
imaginação das crianças. E as crianças de hoje em dia só brincavam e estudavam o dia inteiro. Enquanto o diretor da escola morsa tirava um ronco porque o cabo não é de ferro, né? Enquanto isso, lá na biblioteca da coruja, o Saul finalmente traz o Harley, o livro sagrado das escrituras de Elbaf. Saiu tanta poeira daquele livro que a biblioteca quase virou o deserto de Saara. E o livro tinha exatamente o mesmo símbolo que apareceu na igreja do Kuma durante o flashback. O Saul explica que esse livro tinha várias interpretações. É por isso que tem alguns que acham que Nick é um deus dominador, enquanto outros dizem que é o deus da libertação, e alguns até acreditam que ele é o deus da destruição. O Harley tá dividido em 3 capítulos, cada um representa um mundo diferente. E o terceiro livro fala justamente do mundo atual e do que ainda tá pra acontecer, como se fosse uma profecia. O Saul fala que em todos os livros, Nika sempre aparece fazendo sua dança lendária que fazem todos sorrir, e dançava ela igual os guerreiros gigantes faziam no banquete. Depois disso, a Robin começa a ler o capítulo do primeiro mundo. No primeiro mundo existia fogo sobre a terra. Consumidos pela ganância, os humanos tentaram alcançar o sol proibido. Os escravos rezaram e então o deus sol apareceu, mas o deus da terra ficou furioso. Junto da serpente das chamas infernais, ele mergulhou o mundo inteiro em chamas e escuridão, e os dois deuses jamais se encontraram. O segundo mundo nasceu do vazio, mas o deus da floresta liberou demônios sobre a terra, e o próprio deus sol se tornou a semente da guerra. Os povos da lua crescente tiveram um sonho, e os humanos tentaram acender a divindade destruindo o sol, mas isso despertou completamente a ira do deus do mar, e mais uma vez nenhum dos dois se encontraram. E por fim chegamos ao terceiro mundo, um mundo de caos e vazio, onde uma sombra triste continua aguardando o dia prometido, e esperando ouvir o som da lua se quebrando. Enquanto isso, o deus do sol dança e ri, guiando o mundo rumo ao seu inevitável fim. Mas no fim o sol vai retornar, e dessa vez os dois com certeza vão se reunir. E o mural que o Frank encontrou literalmente mostra tudo isso. De um lado, Luffy, o deus do sol que traz a libertação e a alegria para as pessoas, e do outro, Imunerona, um tirano que tem como objetivo afundar o mundo na escuridão e tirar a liberdade de todos. No centro de toda a imagem tá a árvore Adam, dividindo o desenho em 2 partes, e em cima dela tem um dragão cuspindo fogo. De um lado, uma cidade inteira tá sendo engolida por uma serpente colossal, do outro existe uma enorme arca carregando um rei, anjos e animais sob a luz da lua. Existem pessoas oferecendo objetos em formato de estrelas, e do lado do deus do sol aparecem gigantes, samurais, guerreiros dos povos da lua, Minks, uma princesa sereia cercada por criaturas marinhas, anjos, uma figura absurdamente parecida com o robô gigante MF, e uma frota inteira de navios humanos. Inclusive um deles tem um símbolo de alabasta. Esse é simplesmente o exército do deus do sol para lutar contra Imunerona. O Oda literalmente desenhou o final de One Piece num tronco de uma árvore de 800 anos atrás e meteu um se vira nos 30, meu filho. E mano, que episódio absurdo foi esse? Foi tanta informação de uma vez que o cérebro mal consegue processar. Mas só por aquele mural já deu pra perceber que as coisas estão prestes a ficar completamente sinistras, né? Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta One Piece 1168. Lembrando que eu tô participando da fase de top 20 do Prêmio iBest, então se você quiser me apoiar é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e votar em mim. É totalmente de graça e qualquer um pode votar uma vez por dia. Tô contando com você, hein, meu parceiro. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Caralho, deu cãibra na minha mão de segurar esse microfone. Akagami Kaizoukudan, Ogashira, Akagami no Shanks. うせろ